E eu entendi que era essa mensagem que ele queria falar conosco, porque ele já falou muito comigo hoje, o dia inteiro. E eu vou tentar passar um pouco do que Deus falou comigo ali em casa hoje. Irmãos, como fica o seu coração diante das Escrituras Sagradas? E essa palavra, assim, ela foi me revirando por dentro, porque Deus foi revelando algumas coisas, assim, uma coisa inexplicável. Seu coração está ardendo, seu coração está queimando, seu coração arde quando você lê as Escrituras, quando você abre essa Bíblia Sagrada. Seu coração queima de vontade de estar ali no seu quarto, ou na sua mesa, ou no seu escritório, mas no seu momento a sós com Deus, seu coração tem ardido, irmãos? E Deus me confrontou muito nisso hoje, porque a nossa vida anda muito corrida, e talvez a gente não tenha dedicado tempo para as Escrituras. Talvez, eu falo por mim, irmãos, eu não sou hipócrita. Então eu estou falando que Deus falou comigo, Deus me exortou nessa palavra, porque às vezes a gente tem devocional, um livro, aí ali a gente lê uma passagem, um trecho daquela passagem, a gente não mergulha naquela passagem, a gente já pega um resumo pronto e aprende através daquele resumo de algum autor que teve uma experiência com Deus, mas não fui eu, foi ele. Eu aprendo, mas o interessante é que essa palavra, eu já ministrei ela para os homens, essa passagem, e eu comecei a anotar ela nesse bicho aqui, no iPad aqui, e comecei a passar, só que Deus me fez mudar ela toda, porque eu anotei mais ou menos parecido o que eu tinha falado com os homens há, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, não sei, mas Deus não queria falar daquele jeito, Ele me fez mudar tudo, Ele me mostrou uma outra visão dessa palavra, e Ele me fez refletir, irmãos, que esse Evangelho de Cristo, ele precisa nos fazer ferver por dentro, ele precisa fazer nosso coração queimar. E eu não estou falando de um evangelho adulterado, que coloca o homem no centro, mas um evangelho que coloca Cristo no centro. Não um evangelho emocionado, um evangelho motivacional, um evangelho que vem trazer palavras bonitas para motivar vocês, para emocionar. Eu não estou aqui para isso hoje, mas um evangelho que venha pregar a verdade, a palavra do Senhor, o evangelho que venha fazer a gente refletir, olhar para dentro de nós mesmos
Eu estou falando dessa palavra, irmãos, que é viva, é eficaz, que nos desperta a vontade de estarmos com Jesus. E quando a gente começa a ler essa palavra, quando a gente começa a ruminar essa palavra, a vontade de estar na presença aumenta a cada dia. Um evangelho que nos faça não importar com mais nada, a não ser buscá-lo de todo o nosso coração, querer estar na mesa com Ele, querer assentar na mesa com Ele, sem importar o que o vizinho vai falar, sem se importar com nada, irmãos, só querer estar com Ele em intimidade, irmãos. Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção nessa passagem é que a passagem fala que eram 2 discípulos, não fala que eram 2 homens que nunca tinham visto Jesus, que não o seguia, fala que eram 2 discípulos. Jesus andou com aqueles homens, Jesus falou das Escrituras com aqueles homens, e mesmo assim eles não o reconheceram. Talvez eles não reconheceram Jesus, pois estavam muito distraídos. Talvez eles estavam caminhando com Jesus, não sabia que era Jesus. Jesus chegou do lado deles para caminhar com eles. Num momento de aflição, aquele povo estava aflito. Tinha 3 dias que Jesus tinha sido crucificado. Aqui nessa passagem nos relata que era o primeiro dia da semana, era no domingo, quando Jesus ressuscitou. Então imagine que aquele povo estava aflito, e agora? O que nós vamos fazer? E Jesus foi ao lado deles, para dar uma palavra de consolo, talvez de conforto, foi falar das Escrituras para eles, e mesmo assim eles não reconheceram que era Jesus. Talvez eles estavam distraídos com o WhatsApp, se é que era o WhatsApp da época lá. Talvez estava distraído falando da vida dos outros. Talvez estava distraído acompanhando as notícias da política, quem foi preso, quem foi solto, quem vai prender, quem vai soltar. Talvez estavam no Instagram investigando a vida do vizinho, investigando a vida da ex-namorada, do ex-namorado, no Facebook. Talvez estava distraído com essas coisas, que não deixaram reconhecer que Jesus estava caminhando lado a lado com eles. Meu Deus. Talvez porque estavam murmurando, pois talvez quando eles viram o mestre sendo crucificado, eles pensaram: agora acabou. Talvez faltou fé para eles, que Jesus já tinha falado que precisava ele passar por isso, ressuscitar, mas que ele ia voltar.
mas talvez faltou fé neles. Talvez eles murmuraram porque talvez não conseguiram fechar as contas do mês, talvez fecharam vermelho. Talvez por isso, esses pequenos detalhes talvez estavam impedindo eles de ver Jesus do lado deles. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que aqueles homens só reconheceram Jesus quando sentaram à mesa com Ele, em intimidade. Eles caminharam cerca de 11 quilômetros. Quando fala aqui 70 estádios, a distância de 70 estádios, eles caminharam cerca de 11 quilômetros ao lado de Jesus. E Jesus explicava da palavra para ele, das profecias, explicavam para eles que era necessário o mestre morrer, ser crucificado, para depois voltar. Jesus explicava a Bíblia para eles e mesmo assim eles não reconheceram Jesus. Irmãos, Jesus nessa noite está falando comigo e com vocês, que pode ser que já tenha muito tempo que Ele tem andado ao nosso lado, tem nos ensinado as Escrituras, tem falado aos nossos corações sobre as promessas, e mesmo assim não temos conseguido sentir Ele, não temos conseguido ver Ele ao nosso lado, não conseguimos ouvir a sua voz mais. Sabe por quê, irmãos? Porque está faltando mesa. Não temos convidado Jesus a entrar para a mesa. Não temos convidado Jesus para entrar para a nossa casa, para sentar na mesa. Mesa é intimidade, irmãos. Sem intimidade, você não vai reconhecer que o Mestre está do seu lado. Irmãos, entendam uma coisa, no versículo 29, eles porém insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. No versículo 29, tudo indica que se Jesus não estivesse sido convidado a entrar com eles, ele teria seguido o caminho dele. Sabe por quê? Porque Jesus não é invasivo, irmãos. Jesus não é intruso, Jesus não é entrão. Ele só vai onde ele é chamado, irmãos. Ele só vai onde ele é desejado. Ele só vai onde ele é convidado. Ele talvez teria continuado o seu caminho,